Bom dia, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe. Hoje, nessa manhã de luz, venho rogar a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que possa nos envolver nas suas vibrações, efetivando em nossos pensamentos o desejo de servir, de aprender, para que sejamos, Senhor, fortalecidos sempre na proposta divina que o seu Evangelho vem nos proporcionar a cada dia. Que essas reflexões possam mudar o nosso olhar para a nossa forma de viver. Hoje nós vamos ler, terminando este capítulo, 22º, o item 5, o divórcio. O divórcio é lei que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que o homem há um feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio é objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade de casamento, absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já no tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões derivando da simpatia e não da vaidade, ou da ambição. Nenhum ensejo dava ao repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio e o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se ter em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e o encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que por todas as leis dessa natureza tinha de passar pela prova do tempo. Queridos amigos, convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo que necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Mestre querido, agasalhe os nossos propósitos no bem, estimulando-nos a sermos humildes, acatando as orientações que a própria oração nos ensina a amar e a perdoar. Dai-nos, Jesus, força para vencer as dificuldades que o tempo vai nos trazendo, gerado por nós mesmos, pelas nossas indiferenças, pelo nosso egoísmo. Amparai os lares,
para que todos recebam este amplexo de luz, de amor, e que sejamos, Jesus, fortalecidos em nossa fé, e que a alegria de viver seja constante no campo da renúncia e do amor. Que o Senhor nos ampare e nos abençoe. Que assim seja. Meus amados irmãos, nós estamos hoje terminando o item 5 do Evangelho. Não separeis o que Deus juntou, mas gostaríamos hoje de buscar uma compreensão maior sobre essa questão do Evangelho, que vem nos falar sobre a questão do divórcio, para mostrar para todos nós o valor do amor, o valor do amor e o valor do perdão. Nem sempre nós estamos prontos a perdoar as dificuldades que cada um de nossos irmãos trazem consigo. Nem sempre estamos preparados para perdoar aqueles que vislumbraram com outros horizontes, partiram para as suas agressões e muitas vezes nos perturbando, trazendo para nós dificuldades maiores no campo do afeto e no campo dos relacionamentos. O divórcio, meus amigos, é uma lei humana e não uma lei divina. Nós sabemos que o que o Deus juntou, nós não conseguimos separar. E esse ajuntar não quer dizer que for ajuntamento de corpos, mas ajuntou espíritos, compromissos, para que nós pudéssemos resgatar tudo aquilo que no passado nós não conseguimos a reajustar, justamente porque nossos sentimentos foram se desdobrando e nós fomos vivenciando situações bastante lamentáveis. É por isso que Jesus nos disse que no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo. Então, nós estamos vendo que quantos de nós, hoje, separamos as nossas uniões, os nossos compromissos, justamente por nosso egoísmo, por querermos sempre algo diferente. E nós encontramos aqui duas questões que precisamos entender, que é bastante expressivo para todos nós, que é o casamento e o divórcio. O casamento, ele trata de um progresso na marcha da humanidade, muito ao contrário da poligamia. O casamento, ele trata de uma união sincera. E nós, se nós não tivéssemos, como diz o Livro dos Espíritos, ele diz assim: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais, porque queríamos ter, ou como muitos querem ter, uma união livre e casual do sexo. Esse é um estado da natureza. Os animais vivem assim. E nós não somos mais só um animal. Nós somos um animal racional. Nós já desenvolvemos a inteligência. E o casamento é um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. Quais são as condições diversas? Os costumes da época de cada região, de cada povo, a sua legislação. Então, se nós tiramos o casamento, Kardec nos mostra que estaríamos abolindo todo esse progresso que nós já conseguimos. E nós estaríamos voltando, retornando à infância da humanidade. Então, que colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Amigos, isso não é uma filosofia, isso é uma verdade. Então, nós sabemos
que a indissolubilidade do casamento, ela é uma lei humana, porque nós, muitas vezes, contraímos determinadas uniões pautadas no nosso interesse pessoal, no nosso egoísmo, nas intenções de ter um companheiro ou de buscar uma condição melhor de vida, mas nunca pensamos na renúncia dos relacionamentos que nos convida a vivenciar o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é esse leme que vai nos nortear, e nós precisamos entender que muitas vezes as nossas uniões não vão dar certo ou não persiste, porque na presença do companheiro ou da companheira, nós vamos encontrar momentos que são difíceis. Um te fere, o outro te perdoa, um te ajuda, o outro te levanta. Então, nós precisamos sempre estarmos refletindo e amparando uns aos outros. Todos os relacionamentos, eles causam dor, mas eu preciso saber quais são as perturbações que vão surgindo no espírito para que permita que nós venhamos a ofender, ou muitas vezes agredir, ou muitas vezes com golpes de palavras que são extremamente deprimentes. E nós, para mantermos um relacionamento sincero, firme, nós precisamos olhar o outro como espírito e, de alguma forma, guardar a calma para que nós possamos auxiliar este irmão. Nós sabemos que todos nós podemos passar por isso, mas muitas vezes é por nossa intolerância, é por nossa vaidade, é por não sabermos que já estivemos juntos em outras existências. E é preciso que a gente possa compreender que a lei de Deus nos traz de volta justamente para vencermos as nossas dificuldades. E retornar ao lar é sempre algo que pede uma coragem, assim, uma humildade, mas é muito importante quando um lar se reorganiza. E isso ele só se reorganizará se houver a bênção do amor. Aonde há ciúme, onde há inveja, não conseguimos manter os nossos relacionamentos, porque nós começamos a alimentar o nosso pensamento, a nossa casa mental, do ciúme e da calúnia. Então, o convite que Deus nos faz é sempre que a gente perdoe. Perdoar agora, para que a gente tenha a oportunidade da nossa reaproximação, que vai nos dar um ensejo de muita alegria no futuro. E nós, muitas vezes, diante dessa situação que hoje estamos vendo, nós vemos assim, que o nosso orgulho, nossa vaidade, fala, nunca mais, eu não quero saber de fulano ou de fulana. Esse é o grande engano, porque você, nós, né, não é você, nós todos, vamos amanhã ter um olhar diferente e sabe o que nós vamos carregar conosco? As cinzas do arrependimento, o choro amargo e improdutivo da lamentação, porque nós não valorizamos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Então é por isso que o divórcio, ele tem que ser baseado em razões justas, porque é uma providência humana para que a gente não venha contrair maiores dificuldades. E os interesses também são diferentes. Então, quando Moisés luta para dar essa liberdade ao cônjuge, é porque ele sabia que nós sabemos das penalidades que viriam mais tarde. Então, nós precisamos entender que o esposo e a esposa precisam se amar ou precisam se respeitar. E quando nós buscamos o divórcio, é uma medida extrema, mas às vezes é melhor do que
um homicídio, uma ideia de suicídio, uma situação mais grave. E nós sabemos que esses pensamentos trazem para nós experiências que vão surgindo na nossa separação, e muitas vezes essa separação é uma bênção, para que aquele que se sente prejudicado nesse tribunal da própria consciência, ele pode encontrar um apoio moral da autoaprovação para que ele possa renovar o seu caminho e buscar seguramente o respeito, acolhendo uma nova oportunidade, uma nova companhia para a sua jornada humana. E muitas vezes essa segunda companhia pode ser algo que nos sustente, que nos agrade, que nos traz mansuetude. É óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio de quem quer que seja, em tempo algum. E nós sabemos que nós temos, nesse sentido, que reconfortar e reanimar os irmãos que estão nas lutas. O casamento de todos nós se pauta nas provações. E são nas provações que muitas vezes nós nos fortalecemos, nós nos unimos. E nós não podemos deixar que as aflições cresçam, porque as aflições, elas vão nos dando ou desânimo ou força, coragem, depende do que a fé de cada um de nós. E quando nós conseguimos vencer as duras etapas de regeneração ou de expiação, que cada um de nós rogamos a Deus e pedimos força para que a gente possa auxiliar a si mesmo e ao outro, nós vamos ver que ninguém pode ser escravo do outro. Mas nós precisamos ver que também ninguém tem o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Então, o divórcio, ele acaba sendo uma providência humana e claramente compreensível. Porque quando Jesus diz, não separeis o que Deus juntou, e não nos cabe interferir, né, na vida de um cônjuge, algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, amigos, que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si. Agora, precisamos ver que essa separação tem que ser honrada, porque, especialmente quando nós temos o filho, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar a livre escolha sem ferir qualquer decisão. Então, hoje, nós queremos agradecer a Jesus por esse roteiro divino que nos traz o que muitas vezes sofremos e não compreendemos pelo nosso amor egoísta. Ajude-nos, Jesus, na hora do passe, refletir em nós mesmos e que a proteção bendita dos amigos espirituais nos envolva, a fim de que sejamos fortes e que compreendamos os direitos que cada um de nós temos para as nossas lutas íntimas. E por isso o passe nos fortalece. Senhor, que cada um possa buscar no refúgio da prece o amparo que necessitamos. Que Deus, nosso Pai, fluidifique as nossas águas, que elas nos fortaleçam, traga energias para todos nós, e que a doce paz do seu amor consolide em nós o valor do amor e do perdão. Nós, nesta manhã, gostaríamos de deixar nos corações de todos os nossos irmãos um pouco das vibrações dos corações amigos, fraternos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, pois nosso desejo é de estarmos juntos orando em favor do progresso de cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
Que assim seja.